Então, olá e bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Café. Hoje o convidado é o Farrubas. Olá! Pronto, então vamos começar primeiro por dizer que nós estamos a beber água com gás e limão. Portanto, é possível que se hoje ouça algum ruído de bolinhas de gás, mas pronto, é a autenticidade que se fala. Pronto, e é isso. Vamos começar aqui já por falar sobre ti, Farrubas. Primeiro, vai ser muito estranho para mim chamar-te de Farrubas, portanto vamos chamar-te Sandra, ok? Para mim vai ser muito difícil. Mas então, quem és tu? Apresenta-te como preferires, como Farrubas, como Sandro. Ok, então, basicamente eu vou começar por falar sobre o Sandro, Ok. porque essa é a minha identidade original, não é? Para quem não sabe. O meu nome é Sandro, eu tenho 29 anos, eu sou lisboeta, nascido e criado, embora eu tenha raízes... Bom, eu tenho raízes de várias partes, não é? Eu tenho a minha avó materna, que era de Chaves, o meu avô materno, que era de Arcos de Valdevez. O meu pai é de Castro Daire, mas é engraçado, o pai dele nasceu no Brasil. Ok. Nasceu no Rio de Janeiro. E, só que depois ele portava-se muito mal, então mandaram-no para cá, para ele viver com a família cá, em Castro Daire. E pronto. E a minha avó materna também era de Castro Daire. E a minha mãe já nasceu em Lisboa. Pronto, a minha mãe já era uma alfacinha, nascida e criada. Mas... O que é que eu posso dizer mais sobre mim? Eu não tenho muito mais para dizer sobre mim. Eu sou uma pessoa desinteressante. Não digas isso. Pronto, ok, sem problema. Então, falaste aqui do Sandro. Como é que surge aqui o Farrubas? Como é que... Ou seja, primeiro que tudo perceber se isto funciona como se fosse uma entidade para ti, ou seja, é um distanciamento daquilo que é o Sandro. Sentes que existem duas pessoas, o Sandro e o Farrubas? Por um lado, sim. Bom, Farrubas, basicamente o nome Farrubas surge quando eu era criança ainda. Nossa. Basicamente porquê? A história é um bocado estúpida, mas basicamente quando eu era pequeno, eu e a minha irmã costumávamos ir a um parque lá ao pé da nossa casa, um parque infantil, né? Tipo, para eu andar nos baloiços, né? Sim. Aquela coisa toda. E às vezes quando ela estava com os amigos, ela gostava de me contar histórias de terror, assim, por assim dizer, né? Ok. Porque havia tipo um cemitério atrás do parque. Ai, que horror. O cemitério dos Olivais é mesmo atrás do... by the way, eu sou dos Olivais. O cemitério dos Olivais é atrás do parque. Então ela dizia-me que tipo, atrás do parque vivia um monstro que se chamava Farruba. Ok. E pronto, e eu a partir daí eu comecei tipo a dizer às pessoas que eu tinha medo de ir ao parque sozinho, porque eu tinha medo do Farruba. E as pessoas começaram a chamar Farrubas. Ok. E depois, pronto, depois disso... Fizeste uma apropriação do nome. Fiz basicamente uma apropriação... Na verdade, tipo, imaginem, o nome em si, essa alcunha, tipo, foi desvanecendo com o tempo, né? Eu deixei de ser chamado Farrubas, passei a ser chamado por outras coisas piores. Com o tempo, né? E... Muito bom. Pronto, né? Porque, já sabem, uma criança a crescer gay num meio que não é propriamente gay-friendly, já sabem como é que é. Mas pronto, passei a ser chamado de outros nomes, né? E então o Farrubas desapareceu. E eu, quando decidi, na altura, imaginem, eu quando era criança, eu gostava eu queria ser cantor. Ou pelo menos trabalhar no ramo da música. Ok. E eu, quando decidi começar a publicar, tipo, músicas minhas na internet... mas isso existe? Isso existe. Oh my god! Eu decidi, tipo, criar um nome artístico. E que nome artístico é que eu iria criar? Pronto. Achei por bem chamar-me Farrubas. Ok. E foi basicamente esse o nome que eu pus em todas as minhas redes sociais. Pronto, depois as músicas, entretanto, eu meio que deixei de ter interesse nisso, não sei, tipo, primeiro eu não tinha muito talento, depois também, não sei, foi uma coisa que
eu fui perdendo o interesse ao longo do tempo, então basicamente eu apaguei tudo e... Mas alguma vez tiveste aulas ou foi só... Não, basicamente era eu que queria, eu nunca tive a oportunidade para ter aulas, pronto. E pronto, e basicamente eu acabei por apagar tudo e pronto, deixei só o nome nas redes sociais e pronto, e depois continuo aqui até hoje com esse nome. É basicamente, às vezes sim, eu sinto que é uma pessoa diferente, porque o Sandro em si é uma pessoa extremamente tímida. Uma pessoa extremamente tímida, pelo menos ao início. Sou uma pessoa, pronto, como vocês podem ver, eu não sou muito... Não sou assim muito por aí além daquilo que é uma pessoa normal, gay. Tipo, porque as pessoas, tipo, não sei, as pessoas quando veem as minhas fotos têm a ideia que eu passo um ar um bocadinho, sei lá, de outra pessoa que eu não sou. Sim, lá está, é aquela questão de... as pessoas gostam muito de... as pessoas aquilo que veem nem sempre corresponde à realidade, a verdade é esta. E gostam muito de associar uma imagem a uma pessoa, mas nem sempre a pessoa é só aquela imagem. Aliás, a pessoa nunca é só aquela imagem. Exatamente. Então, pronto, basicamente eu... por causa disso, é bom frisar que a minha personalidade, eu sou o Sandro e o Farrubas basicamente é o que vem nas redes sociais. É o que vem nas redes sociais. Okay. E o que vem nas redes sociais é só as fotos, porque depois se me virem em vídeos, eu volto a ser o Sandro praticamente. Depende dos vídeos, mas já falamos sobre sim, isso. Depende dos vídeos, sim, é verdade. Depende dos vídeos. Voltando aqui atrás, estavas a falar que, pronto, ao início foste chamado de Farrubas e depois passaram-te a chamar outras coisas. Ou seja, o teu desenvolvimento enquanto pessoa gay a crescer, passaste muito mal com isso? Quanto tempo é que tens? Imagina, quanto tempo precisares. Porque imagina, foi uma infância complicada. Bastante complicada. Eu, quando era criança, eu era muito flamboyante, né? Eu era muito afeminado, era muito, né? Gostava de... Era muito bicha, não é? Como se costuma dizer, né? No português Sim. mais calão. Eu era muito apaneleirado, né? Essas coisas todas, pronto. E por causa disso eu tornei-me basicamente um alvo de todos os meus colegas de escola. E pronto, eu sofri muito com bullying, coisas mesmo horríveis. E foi mau no sentido de... Imaginem o que é que vocês... Primeiro, vocês nem sequer saberem o que é ser gay. Yeah. Né? E já estarem a dizer que vocês são gays desde que vocês têm 7, 8 anos. Quando vocês não sabem o que é isso. Quando vocês ainda não sabem o que é que gostam. Aliás, não têm idade para saber sequer o que é que gostam. Porque vocês têm 7, 8 anos. Vocês são crianças. Com essa idade tu pensas só que és uma pessoa normal e que é normal gostares do whatever. Tipo, tu nem sequer pensas nisso. Não pensas tipo... Gosto de rapazes, gosto de raparigas, tipo, não, tu existes, tens 7 anos. Exato. Eu naquela idade eu pensava que eu gostava de raparigas, porque isso era o que me diziam para eu gostar. É a sociedade em que crescemos. Pronto, era o que me diziam para eu gostar. Eu achava que eu gostava de raparigas, mas a verdade é que não. Aliás, eu com 7, 8 anos já sabia que eu sentia ali qualquer coisinha por homens, porque quando eu via assim um bodybuilder na televisão... Eu ficava assim, pronto, com uns calores assim estranhos que eu não compreendia. Depois fui compreender mais tarde porque é que era, mas pronto. Mas ainda, lá está, ainda não sabia bem o que é que isso significava. E ter todas as pessoas... Não eram só crianças, eram adultos também do meu bairro, né? Pessoas com quem eu cresci, basicamente, que me chamavam... de paneleiro, chamavam-me de bicha, chamavam-me de tudo. Isso é ridículo, adultos dizerem isso a uma criança. Exato. É que imagina, crianças dizerem a criança já é mau, e as crianças conseguem ser mesmo muito más, mas adultos dizerem isso a uma criança não é mesmo nada ok. E não estamos a falar de adultos tipo 17, meu Deus. Não estamos a falar de adultos tipo 18, 20 anos, estamos a falar de pessoas já de meia idade naquela altura. Pois, o que ainda torna mais ridículo. Exato, exatamente. Ainda é mais ridículo, tipo... Deixa só a criança viver a vida dela. Enfim.
E pronto, eu passei muito mal nos tempos de escola. Depois também, meio que também me tornava um alvo por parte de alguns gays da escola, porque eram pessoas que não eram tão flamboyantes e se calhar, não sei, talvez tivessem algum remordimento ali porque pronto, vinham uma pessoa que era mais livre no sentido de se expressar. Sim, que estavas a ser quem tu eras e que não tinhas problemas em fazê-lo. Exato, e as outras pessoas não Eles estavam meio oprimidos. Exato, eles estavam meio oprimidos, eles não queriam mostrar-se tanto e eles, para também não serem tão apanhados, né, nessa questão do bullying e mais não sei o que, eles também acabavam por ser estúpidos para mim, né? E pronto. E isto foi basicamente uma realidade desde os meus, sei lá está, 7, 8 anos até aos meus 19 anos, talvez. Porque foi basicamente... Eu sei que o meu 12º ano foi o único ano em que eu não sofri bullying. Ok. De todos os anos. E imaginei, eu reprovei 2 vezes. Eu reprovei no 5º e no 6º ano. Porque, lá está, também por causa destas questões, eu estava-me a descobrir. Depois o ambiente escolar também não era a melhor... não era o melhor para eu poder concentrar-me nos estudos. Claro. Ao mesmo tempo em que me estava a descobrir, ao mesmo tempo em que eu sofria bullying e ao mesmo tempo em que eu tinha os próprios professores muitas das vezes a serem pessoas estúpidas para mim. Houve uma vez que, por exemplo, um professor meu achou por bem fazer uma brincadeira, porque aquilo era suposto ser uma brincadeira, mas eu não tomei aquilo como uma brincadeira na altura, que foi basicamente fechar-me dentro do armário. Já não me lembro como é que isso começou, mas lembro-me que ele fechou-me dentro do armário e eu basicamente, quando saí, estava super assustado e estava super irritado, e então a primeira coisa que eu fiz foi basicamente dar-lhe uma chapada. Fizeste muito bem. Mas não foi bem, imaginem, eu não cheguei a dar a chapada, por assim dizer, porque imaginem, eu tentei-me conter quando... Ok. Ou seja, eu fui... Fizeste um movimento. Fiz um movimento, mas tentei-me conter. Só que depois já não foi a tempo ainda de cheguei pronto. a dar ali um toquezinho, mas foi um toquezinho. E pronto, foi logo um drama e só vejo metade da turma a dizer engraçado, não se tinham chocado quando ele te meteu no armário. Com a professora meter-me dentro do armário, mas chocaram-se quando eu decidi ter uma reação que é completamente normal, que é não gostar de ser humilhado, né? Sim, claro. Pronto. E foi uma reação a um comportamento. Não é como se fizesses isso. Exatamente. Assim, normalmente. E pronto, e basicamente eu... pronto, foram anos muito, muito difíceis para mim e causaram-me traumas muito complicados. Traumas que até hoje ainda é difícil eu... ainda estou a tentar lidar com eles, não é? Porque eu durante muitos anos eu tive dificuldade em socializar, ainda tenho. Dificuldade em socializar, dificuldade em tentar falar com pessoas, né? Aquela coisa. Dificuldade em passar por certos locais sozinho. Sim. Com medo, sei lá, de alguém me abordar ou... Não sei, são coisas que ficam mesmo entranhadas em nós e é difícil sair disso, é difícil nós Sim, eu acho que isso acho que é um sentimento que acabamos todos por... quem passou por uma adolescência... adolescência, sim. Complicada, acaba sempre por passar também por essa realidade que é, já sendo adulto e assim, acabas sempre por ter algum receio de... isso que estás a dizer, de passar por um sítio, imagina, se vês homens, se calhar num sítio em que vais sentir que vais logo pensar que essas pessoas vão mandar-te bocas ou que corres o risco de, sei lá, de uma coisa mais agressiva ou assim. Então acho que nós todos que tivemos essa juventude, digamos assim, complicada, acabamos por ter esses traumas na nossa vida e que são bastante difíceis de tratar, porque mesmo que, imagina, eventualmente tenhas uma psicóloga e essas coisas todas, eu acredito que os receios e aquela necessidade de proteção que nós metemos logo ativa acaba por... já está intrínseco entre nós, é um mecanismo de defesa.
Acho mesmo que é isso. Enfim, mudando aqui de assunto, tu não disseste isso quando falaste aqui do Sandro, mas tu és uma pessoa que vive muito... Aliás, a nossa existência, a existência dos gays na nossa vida, já por si, já é um ato político. Nós somos política, façamos o que fizermos, vamos ser sempre política. Mas tu gostas mesmo muito de política. Então como é que surgiu a política na tua vida? Veio da tua família? Foste tu? Como é que surgiu? Imagina, eu sempre tive um bocadinho de interesse, não muito, mas um bocadinho de interesse desde que eu era mais ou menos adolescente, desde basicamente a crise, não é? Quando irrompeu a crise em 2010, 2011, eu lembro-me de ver basicamente na televisão, né, toda aquela situação, né, quando basicamente nós fomos levados a uma situação de... Isso foi quando fomos à Troika, isso tudo, não foi? Sim, Yeah. fomos levados a uma situação de bancarrota. Eu, na altura, lembro-me de ver o Sócrates a apresentar a admissão dele. Lembro-me de ver o Cavaco Silva a dizer que 10 mil euros não lhes chegavam até o fim do mês. That's crazy. E todo o backlash que isso teve, né? Lembro-me na altura de ser simpatizante, meu Deus, que horror, de ser simpatizante do Passos Coelho, porque eu achava que o país na altura precisava de uma mudança e ele parecia uma pessoa sensata. E por acaso o Passos Coelho, se nós formos a ver tipo o que o Passos Coelho era na campanha eleitoral e o que o Passos Coelho se tornou enquanto Primeiro-Ministro, são duas pessoas completamente diferentes. Pois. Mas pronto, enfim, anyway. Eu nessa altura ainda não pensava em política, portanto não tenho... Pois. Eu tinha 11 anos. Eu não pensava em política. Eu já tinha para aí uns meus 15, 16 pois anos nessa altura. Depois lembro-me de ver, não é? Todo o governo do Passos Coelho, tudo aquilo que foi feito, os crimes que foram cometidos contra o nosso país. E pronto, e fiquei completamente desiludido com aquela criatura. E acho que todo o país ficou desiludido, porque nas eleições a seguir a esquerda, como um todo, teve uma votação bastante expressiva. E eu lembro-me de, em 2015, nessas legislativas, eu não cheguei a ir votar, porque lá está, para ir votar eu tinha que ir à escola. E eu não era pessoa de me levantar cedo, então se eu fosse votar era com o meu pai. E eu não queria ir sozinho até àquela escola. Pois. E então eu não me levantei cedo, meu pai já tinha ido votar. Eu tentei convencer a minha irmã a ir votar comigo, só que ela não é mesmo interessada em política. E eu decidi não ir votar nessas legislativas, mas se tivesse ido, eu tinha votado no Bloco, porque pronto, na altura eu via o Bloco a apresentar propostas em relação à comunidade LGBT. E que me representavam bastante bem, e então eu achei na altura que esse era o melhor que eu podia fazer. Então basicamente a minha politização em termos concretos foi já quando foi formada a Geringonça. Foi todo o processo da formação da Geringonça, foi quando eu aprendi a diferença entre esquerda e direita, foi quando eu aprendi basicamente os conceitos gerais de cada partido. E pronto, eu na altura era muito ligado ao Bloco, mesmo pelas propostas que eles apresentavam. E pronto, fui muito na onda do Bloco nessa altura. Depois comecei a ver outros partidos. Eu lembro-me de em 2016, nas presidenciais, eu fui votar na Marisa Matias. Depois, em 2017... E eu já votava. Em 2017 foi quando eu comecei a votar. Em 2017 eu votei nas autárquicas. Votei, na altura, no Ricardo Robles, ou como eu lhe gosto de chamar, o Ricardo Roubos. Porque depois houve todo aquele escândalo das propriedades dele. Mas pronto, votei nele, né, que era do Bloco de Esquerda. Eu era muito ligado ao Bloco de Esquerda nessa altura, só que depois desse escândalo com o Ricardo Robles eu meio que comecei a derivar um bocadinho para outros partidos à esquerda. Eu lembro-me de começar a aproximar-me muito do MAS.
Oh! Vergonha. Agora pronto. Hoje em dia eu acho é mau, mas pronto, na altura eu também não, lá está, eu já era meio politizado, mas ainda não sabia de Sim, muitas claro, coisas. E claro. o mais para mim era aquilo que era mais próximo do Bloco. Com uma veia mais radical, mas mais próximo do Bloco. Então eu pensei, bom, vou votar no MAS, e votei no MAS nas legislativas de 2019. Depois, ainda cheguei a ter reuniões para entrar para o partido e tudo, mas sim, A sério? sim. Mas depois também comecei, a partir daí mais ou menos de 2019, eu comecei também a entender um bocadinho mais daquilo que era a política. E é para isso que aquilo estava a ficar. E é para isso que eu estava a ficar, sim. E basicamente eu comecei a aprofundar-me mais em teorias comunistas, e principalmente na vertente marxista-leninista daquilo que é o comunismo. Comecei também, eu na altura ainda tinha algum preconceito em relação àquilo que eram as experiências socialistas do século passado, por exemplo, a União Soviética, a Alemanha Oriental, a China, a Coreia do Norte, essas coisas todas. Eu ainda tinha tipo aqueles preconceitos que são formados, não é? Que nós temos todos, não é? Que dizemos, aqueles países eram ditaduras, eram países totalitários, eram regimes horríveis, porque isso é a propaganda que nos passam, né? Claro que obviamente aquilo não eram países que eram mares de rosas, não é? Mas que eles conseguiram muitas conquistas importantes para a classe trabalhadora, e para algumas comunidades minoritárias. Isso é inegável, não é? Quer dizer, nós temos a União Soviética a ser o primeiro país a ter uma Constituição que pune o racismo em 1936. Isso é crazy. Quer dizer, o primeiro país, em 1936, se nós formos ver no contexto mundial, nós tínhamos nos Estados Unidos o regime de Jim Crow, não é? Que era basicamente a segregação racial, e em que basicamente qualquer negro que se levantasse contra isso era linchado publicamente, era enforcado, era morto das piores maneiras. E temos num outro lado um país que literalmente dizia na sua Constituição que as pessoas não podem ser discriminadas com base na sua orientação religiosa, no seu sexo, na sua raça ou etnia. Quer dizer, isto nos anos 30... Sim, é crazy. É crazy mesmo. E lá está, também foi dos primeiros países a ter quase plena igualdade entre homens e mulheres, porque as mulheres eram encorajadas a trabalhar, não é? A saírem do trabalho doméstico, a irem para o mercado de trabalho. Havia redes de creches, de centros de dia, não é? De crianças, para deixar as crianças, para que elas não tivessem... Para elas poderem ir trabalhar sem se preocupar. Exatamente, que elas não pagavam, ou se pagassem era uma coisa muito mínima. Ok, isso é fixe. Quer dizer, são coisas muito importantes. Eu podia estar aqui o dia todo a falar sobre isso, mas basicamente eu comecei a aprender sobre todas essas conquistas, e pronto, eu fiz o balanço de que realmente o comunismo e o marxismo-leninismo são as ideias mais avançadas que nós temos atualmente, as ideias de sociedade que nós temos atualmente que são mais avançadas. E pronto, não é? Nós temos as experiências socialistas do século passado, que tiveram muitos erros, obviamente. Aliás, se não tivessem tido erros, provavelmente não teriam acabado a maioria delas. Certo. Não é? Mas pronto, resta-nos basicamente aprender com esses erros e fazer melhor da próxima. Sim, mas eu acho que é isso. Ou seja, eu acho que a maioria, e digo a maioria porque isto pode ser um bocado tricky, mas a maioria dos regimes que nós temos acabam sempre por ter coisas más e coisas boas. Sim. E digo a maioria porque claramente nem todos têm coisas boas. Exato. Mas pronto. Ok, imagina, eu tive uma experiência totalmente diferente em relação à política, porque eu também comecei a desenvolver algum interesse na escola, no secundário, quando comecei a estudar o século XX. Gostei bué, tipo, daquela cena da parte das guerras e essas coisas todas. E lá está, isso é política pura e dura.
a forma como as guerras começaram e os posicionamentos dos países e isso tudo. Então eu comecei a desenvolver um interesse aí. Entretanto, eu comecei a votar por aí, só que eu tinha interesse, mas eu ainda não tinha interesse o suficiente para eu ir procurar sobre o que votar e essas coisas todas. Então, os meus primeiros votos, eu lembro-me talvez as 2 primeiras vezes que eu fui votar, talvez, eu votei em conformidade com aquilo que eu tinha em casa. Ou seja, os meus pais sempre me falaram que era tipo, eles votavam um bloco, então para mim, aquilo que eu idealizava como um bom partido era o Bloco de Esquerda. Porque era aquilo que eu tinha em casa, era a experiência que eles me falavam e isso tudo. Portanto, eu sempre, no início, sempre votei Bloco. Aliás, ainda até hoje, quer dizer, já derivei ali para outros 2 partidos. Votei. Foi quando? Eu não sei se não foi em 2019 ou se foi em 2020. Não sei se estávamos na pandemia ou se foi depois da pandemia que eu votei no PAN. Foi quando o partido, que não vamos dizer o nome porque não vale a pena, mas aquele partido começou tipo, a ganhar mais representatividade na Assembleia e então eu pensei, se calhar se dermos a oportunidade a partidos mais pequeninos de estarem com mais assentos, vai haver menos lugares para ele. Mas não funcionou bem assim. Pois. Pronto, e depois votei no LIVRE há 2 anos e nas últimas votei no Bloco. Porque, apesar de eu achar que o Bloco tem urgentemente de parar de se manifestar apenas, ou aquilo que viraliza ser apenas em relação a minorias, seja de orientação sexual, seja essas questões todas, acho que a força que eles metem nos posicionamentos que eles têm em relação a esses assuntos, acho que eles deveriam meter noutros assuntos também, porque na verdade aquilo que nos passa é que está um partido que antes não era assim e agora só se foca em minorias. E eu acho que enquanto o Bloco continuar assim, não vai ter o crescimento, e notou-se nestas últimas eleições, não vai ter o crescimento porque nós estamos a partir do momento em que estamos só a pensar em minorias, claro que pensar em minorias é muito importante, mas se pensarmos só em minorias, quem vai votar em nós são minorias. Não vamos ter uma maioria de voto nunca, ou de votos da maioria, porque eles não estão a ser pensados. Exato. Eles não se sentem representados por aquele partido. E diz isso. Estava a dizer, basicamente, há uma tragicidade. A tragicidade, não sei. Às vezes eu confundo um bocado nas palavras. Pois, eu não conhecia essa palavra. Há meio que uma tragédia naquilo que acontece com o Bloco, em que basicamente o Bloco forma-se como um partido bastante radical e como um partido de rua, não é? Um partido de massas, ou pelo menos que pretendia ser de massas, porque eu acho que nunca foi verdadeiramente um partido de massas, mas tipo, tenta ser e tenta colocar-se ao lado dos trabalhadores em muitas questões. E é para isso que o Bloco surge, é basicamente para tentar revitalizar o movimento de trabalhadores. E também para dar uma voz às minorias, porque, querendo ou não, o PCP sempre foi, obviamente, um partido excelente em relação a termos de direitos de trabalhadores e mais não sei o quê, mas nunca foi um partido propriamente que lutava pelos direitos das minorias. Apesar de ser um partido que concorda com muitos desses direitos, mas nunca foi propriamente um partido que ia à rua por causa desses direitos em específico. E o Bloco começou como um partido em que basicamente eles tentavam juntar, não é, a classe trabalhadora e as lutas dos trabalhadores às lutas das minorias. Certo. E eles, não é, tinham muitas manifestações de rua, participavam em muitas greves, não é, todas aquelas questões. E era um partido extremamente radical, não é? Não tem nada a ver com aquilo que foi depois da geringonça, porque depois o Bloco junta-se ao PS, que a meu ver foi das piores decisões que eles podiam ter tomado, porque sim, ajudou a tirar o país das mãos da direita, mas acabou por fazer com que esses partidos, ou seja, o Bloco e o PCP, começassem a piar fininho. Sim, foi tipo o início do fim deles. Foi basicamente o início do fim deles, porque se nós formos a ver em termos eleitorais, eram 2 partidos que estavam em crescimento, até o PCP, porque o PCP, quando o Jerónimo de Sousa foi
alçado a dirigente do partido, a secretário-geral. Muita gente decretou a morte do PCP ali e diziam que o PCP vai começar agora a perder gradualmente votos. Mas a verdade é que o que se constatou foi o contrário. O PCP começou a ganhar. Eles estavam em trajetória de perda e depois começaram a ganhar. A partir daí começaram a ganhar votos. O Bloco também estava a ganhar votos a partir daí. Estavam os dois em trajetória de crescimento, principalmente com a crise. A crise ajudou-os a crescer muito por causa das políticas nefastas que o governo do Passos Coelho teve. E depois chegam a 2015 e decidem tomar a decisão mais estúpida de aliar-se ao PS. A meu ver, o que devia ter acontecido era, ok, tiramos a direita do poder, o Passos Coelho sai, obviamente, não tem a maioria no Parlamento, claro, não tem como ficar lá, mas o PS que se vir sozinho, porque a partir do momento em que a gente se alia a este partido para fazer governação, nós estamos fodidos. Porque basicamente é isso. O PCP e o Bloco tomaram a decisão certa em tirar a direita do poder, mas depois tomaram a decisão errada em basicamente fazerem uma aliança com o PS. Eu acho que a aliança em si não foi o problema, eu acho que foi a forma como a aliança foi feita. Porque imagina, era aquilo que tu estavas a dizer, eu acho que a aliança foi importante em termos de no país para não termos a direita à frente do nosso governo, mas a forma como foi feita e o anulamento que existiu por parte desses dois partidos, anulamento em relação a eles, tipo, porque era no fundo o PS dizia uma coisa e eles concordavam. E eu acho que isso não faz muito sentido, porque é tipo, obviamente podiam apoiar o governo do PS, mas eles não têm que concordar com tudo, até porque se nós formos ver, as medidas do PS são um pouco diferentes das medidas, tanto do Bloco como do PCP. Então acho que a junção não terá sido o problema, a forma como foi feita é que acaba por ser, na minha opinião, o problema. Porque acaba por haver um anulamento e é como se 3 partidos formassem um, que foi o PS. Sim, basicamente também foi isso. Porque é assim, a lógica do PCP e do Bloco na altura foi: nós temos as nossas propostas para o país, vamos apresentá-las, mas se elas não passam, pronto, olhem, não há mal nenhum, não é? Porquê? Porque nós temos que garantir que o país tem estabilidade para governar. Nós temos que garantir a estabilidade do PS. Porque muitas das críticas que se fizeram na altura em que foi formada a geringonça foi: isto não tem pés para andar, são 3 partidos completamente diferentes uns dos outros, e eles vão basicamente criar muita estabilidade no país, vão levar o país a uma nova bancarrota, blá blá blá, uíscas-chaquetas, toda aquela questão que pronto, os alarmistas da direita sempre trazem. Só que meio que o Bloco e o PCP aceitaram essas críticas e pensaram: bom, nós não podemos falar muito alto, nós não podemos bater muito o pé, porque senão vamos criar instabilidade e isso é muito mau para o país e depois vamos perder votos. Resultado, perderam votos apesar de toda a estabilidade que a geringonça trouxe. Nós vamos a ver, a geringonça foi o período mais estável dos últimos 15 anos. Sim. Não é? Foi o governo basicamente mais estável em termos políticos dos últimos 15 anos, mais estável até do que uma maioria absoluta do PS. Sim, e temos de nos lembrar que, acho que, se não estou em erro, a segunda geringonça ainda teve a questão de passar pela pandemia. Não foi? Se bem que aí já não havia propriamente uma geringonça, porque é assim, nós tivemos geringonça propriamente dita de 2015 a 2019. Foi a primeira. Depois, em 2019, quando o PS ganha as eleições e consegue 108 deputados, fica um bocadinho aquém daquilo que é a maioria absoluta, eles decidem não renovar o acordo da geringonça. Okay. Então, basicamente, e depois também vendo também a trajetória de queda que o Bloco e o PCP estavam a começar a ter, por causa da forma como eles fizeram a geringonça, porque basicamente eles calaram-se diante de muitas das parvoíces que o PS fez, decidiram não bater o pé, decidiram não ir avante com muitas das políticas que tinham. Podiam ter feito muito mais, podiam ter pressionado muito mais, podiam ter feito 1000 coisas. Obviamente que isso ia criar alguma instabilidade, mas essa instabilidade iria ajudar bastante mais do que aquilo que ajudou a longo prazo o nosso país, porque basicamente
Depois, em 2019, o Bloco e o PCP perderam alguns votos. Não foi uma coisa por aí além. O PCP perdeu um bocadinho mais. O Bloco ainda manteve os mesmos deputados, mas perderam alguns votos. E estavam em a trajetória de perda. E o que é que eles decidem fazer a partir daí? Eles decidem, já que não há renovação do governo da Geringonça, eles decidem começar a bater o pé aí. Ou seja, quando já estavam em trajetória de perda. E basicamente, uma das formas que eles decidiram de bater o pé foi chumbar orçamentos. Yeah. Então, o Bloco vota contra o orçamento de 2020, o PCP abstém-se e com essa abstenção dá para o orçamento passar, mas em 2021 ambos votam contra e isso faz com que haja a queda do governo. E essa queda do governo, o PS arranja logo maneira de culpar esses dois partidos. Yeah. E basicamente nós temos a perda histórica que foi as eleições de 2022, em que basicamente o Bloco passa de 19 deputados para 5, Yeah. o PCP passa de 12 deputados para 6, e pronto, e o PEV, não é? O Partido dos Verdes, que é basicamente aquele que fazia coligação com o PCP, perde completamente a sua representação parlamentar. Sim, a única que tinha era a Joacine, mas depois que ficou sem... A Joacine era do LIVRE, na altura. Ela era do LIVRE, pois é, mas depois ficou a partidária, não foi? Ficou a partidária por causa de todas aquelas questões. Yeah. Mas enfim, o LIVRE também não interessa para a questão. O LIVRE é um partido que sinceramente não interessa a ninguém. Mas a cena, e falando aqui da atualidade política, eu sinto mesmo que... E atenção, eu já tendo votado no LIVRE e agora tomando aqui noção de algumas coisas que se calhar não é bem aquilo com o qual eu me identifico, acho mesmo que o LIVRE poderá ser o futuro da esquerda em Portugal. Infelizmente. Sim, eu também não concordo com essa decisão, mas eu sinto mesmo, se o Bloco continuar com a narrativa como está, imagina, pode ser que esta decisão da Mariana Mortágua de ir a Gaza e isso tudo traga aqui alguma coisa, mas talvez. Eu não vejo... Eu sinceramente eu tenho medo das próximas eleições porque neste momento nós temos uma pessoa do Bloco e eu sinto que a pessoa que está lá facilmente pode deixar de lá estar. Pois talvez. É assim, é aquela questão. Em relação ao LIVRE, é assim, eu acho que o LIVRE... Eu acho o Rui Tavares uma pessoa extremamente inteligente, extremamente capaz, e em termos políticos ele é mesmo muito bom, não é? Em termos de debate, narrativa e essas coisas narrativa, todas. essas coisas todas. Só que é uma pessoa que, basicamente, o LIVRE é uma versão... Da esquerda da Iniciativa Liberal. Será? Talvez, não, eu diria mesmo é uma versão do PS um bocadinho mais à esquerda. É basicamente, sei lá, é a ala esquerda do PS que decidiu sair do partido e formar um novo. Obviamente que não é isso que aconteceu. Aliás, até porque a maioria do LIVRE vem do Bloco. Vem do Bloco, já. Mas, eu sinto que o LIVRE é basicamente um bocadinho uma aberração política, porque é assim... Eles tentam fazer ali eles têm posições muito contraditórias, quer dizer, primeiro dizem-se um partido de esquerda, só que um partido de esquerda que apoia uma organização extremamente liberal, neoliberal, que é a União Europeia. Uma organização que basicamente trouxe a ruína a todos os países periféricos, que basicamente decidiram participar nela, não é? Yeah. Quer dizer, o que é que a União Europeia nos trouxe de bom? Shoppings? Não, é verdade, porque quer dizer, as pessoas pintavam uma ideia de modernidade, o país vai se modernizar com a União Europeia e vamos ter não sei o quê, mas não sei o quê, e basicamente o que nos trouxe foi shoppings, autoestradas e pouco mais do que isso. Quer dizer, o que é que eles nos trouxeram? Porque em termos industriais a nossa capacidade produtiva foi completamente desmantelada, não é? Nós tínhamos das melhores construções navais do mundo, tínhamos a segunda maior construção, o segundo melhor, aliás, estaleiro naval do mundo, que era a Lisnave. O que é que resta de Lisnave hoje em dia? Yeah. Não resta nada. Agora, hoje em dia, os barcos que vinham para cá para serem
renovados, para serem construídos, para serem, não é? Basicamente agora estão a ir para a França, não é? Coincidência? Acho que não. Depois tivemos outras indústrias, não é? A metalurgia, a metalomecânica, a siderurgia, todas essas indústrias foram completamente desmanteladas. Quer dizer, foi-nos drenada completamente a nossa capacidade produtiva por causa da União Europeia, porque quem decidiu. Primeiro porque as condições para entrar na União Europeia eram essas. Basicamente nós tínhamos que abrir esses mercados e geralmente quando se trata de países periféricos como o nosso, ou semi-periféricos, abrir o mercado significa basicamente desmantelar, não é? Porquê? Porque se nós desmantelarmos, nós não vamos ser uma possível concorrência para os países do centro-sul, do centro-norte da Europa. Não é? Para a Alemanha, para a França, para a Holanda, Suécia, etc, etc. E não sendo concorrentes nesse sentido, eles não têm que se preocupar muito. Basicamente, basta que eles nos mandem um dinheirinho de vez em quando e depois comecem a queixar-se de nós gastarmos esse dinheiro, porque obviamente é a única coisa que a gente tem, não é? Porque de resto, onde é que a gente vai buscar o dinheiro? Sim. Não é? Nós não temos capacidade produtiva nenhuma, nós não temos capacidade para vender nada, porque nós não produzimos nada para vender. Não é? Resta-nos viver do turismo e dos subsídios europeus. Não é? Foi para isso que a União Europeia serviu, é para isso que ela serve, é para isso que ela servirá enquanto ela existir. E tendo em conta que isto é uma organização extremamente autoritária, mas é isto que me irrita também, quer dizer, um partido que se diz muito democrata, como o LIVRE, apoiar uma organização extremamente autoritária, uma organização em que basicamente os órgãos de decisão concretos, os órgãos em que realmente as decisões são tomadas, não são eleitos, não é? Porque nós temos o Parlamento Europeu, que tem ali algumas votações interessantes, algumas votações que até podem, que até constituem algumas tomadas de decisão, mas a grande maioria das decisões são tomadas por quem? Pela Comissão Europeia, não é? E a Comissão Europeia não é eleita por ninguém. Portanto, nós não temos qualquer papel de decisão nesta União. E depois, como nós não temos qualquer papel de decisão nesta União, nós também não conseguimos forçar reformas. Porque para haver uma reforma, nós teríamos que influenciá-la de baixo para cima. E como é que a gente consegue influenciar uma reforma numa União que não permite isso, que não tem estruturas para isso? E, portanto, a meu ver, e isto era uma pauta que antigamente a esquerda, não é? O Bloco e o PCP do Velho Testamento defendiam, que era basicamente acabar-se com a União Europeia. E eu sinto que essa é a melhor opção que nós temos, é acabar com a União Europeia e tentar fazer uma nova União Europeia através da união da base, não é? Da união dos trabalhadores de cada país e fazê-los perceber que o nosso inimigo não são os outros países, mas sim, basicamente, as classes dominantes que governam cada um desses países. Nós temos muito mais em comum uns com os outros, classe trabalhadora da Bélgica, classe trabalhadora da Suécia, classe trabalhadora de Portugal e da Grécia têm muito mais em comum entre si, não é? Do que com as burguesias dos seus respectivos países. E, portanto, se houver uma união, tem que ser uma união feita por essas classes trabalhadoras e uma união verdadeiramente igual e não aquilo que nós vemos em que, basicamente, nós temos um pequeno punhado de países do centro-norte da Europa a mandar no resto dos países da Europa. E, basicamente, essas são as minhas discordâncias com o LIVRE. Eu penso que o LIVRE é um bocadinho uma aberração política. Vamos ser cancelados. Lá está. Pois, paciência. Está tudo bem. Imagina, eu gosto imenso do Rui Tavares, eu acho que ele é uma figura extremamente respeitável, mas o resto do partido é uma porcaria e, sinceramente, acho que, pronto, enfim, a esquerda ser representada por esse partido atualmente é... Mas eu acho que é o futuro. Acho mesmo que... Porque lá está, aquilo que eu estava a tentar dizer há bocado é tipo, a única pessoa que nós temos neste momento com assento na Assembleia do Bloco, eu sinto que as pessoas já não votam porque estão fartos. Eu sinto que as pessoas estão fartas de ver a Mariana Mortágua. Sim.
Então, tipo, eu percebo que tipo, o Bloco é necessário, mas se calhar talvez esteja na hora de procurar uma imagem diferente a representar o Bloco. Porque as pessoas estão fartas da Mortágua. Eu acho que o que aconteceu também foi, lá está, os anos da geringonça, a constante subserviência dos partidos de esquerda ao PS, que também afastaram muitas das pessoas dessa esquerda, e muitas dessas pessoas primeiro migraram para o PS, depois muitas delas, porque essas que migraram para o PS viram que não havia muita diferença entre votar Bloco e votar PS, e decidiram basicamente dar votos ao partido que tem mais chances de ganhar. Fazer governo, fazer governo. E muitas delas decidiram ir para o LIVRE, porquê? Porque não é um PS, não é um Bloco, não é um PCP, e é um partido que até traz algumas ideias interessantes. Não é o ideal, mas é aquele partido que nunca se aliou ao PS, não tem histórico de aliança com o PS, pelo menos em termos nacionais. E ok, vou dar o meu voto aqui a estes, pronto, olha, foi aquele partido que ainda não me desiludiu. Eu considero uma pessoa de esquerda, então pronto, vou votar neste partido porque pronto, é aquele que ainda não me desiludiu muito, apesar de ter ali umas ideias um bocadinho bizarras, sim. mas pronto, não me desiludiu muito, então pronto, vou votar neste. E foi basicamente isso que aconteceu. Porque depois também nós temos o Bloco que lá está, só sai à rua quando acontece alguma coisa relacionada com alguma minoria que é espancada ou morta. Certo. E bem, porque tem que sair tem mesmo, que sair, sim, claro. Mas esquece de sair à rua por tudo o resto, não é? Quer dizer, quando é que foi a última vez que nós vimos o Bloco numa manifestação de, estivadores, por exemplo, como era antigamente? Eu lembro-me de ver o Bloco sentado com os estivadores a bloquear o porto de Setúbal, penso eu. Não me lembro qual é que foi o ponto, mas lembro-me que houve uma manifestação em que eu vi os deputados do Bloco mesmo lá sentados com o resto dos estivadores em greve. Onde é que está esse Bloco? Onde é que está o Bloco que ia para a rua fazer greve com as pessoas, que ia para a rua manifestar-se cada vez que havia um corte sequer em algum setor fundamental da nossa economia? Quer dizer, onde é que está esse Bloco e onde é que está esse PCP também? Porque o PCP também fazia isso e, no entanto, deixou de fazer. Não é? Nós temos o PCP um bocadinho ainda ligado ali às lutas dos trabalhadores em alguns pontos, ainda fazem uma manifestação ou outra, mas quer dizer, de resto nós não vemos o PCP sem ser na Assembleia da República, e é da mesma forma, nós só vemos o Bloco fora da Assembleia da República quando há alguma minoria que é atacada. Não é? Mas não os vemos basicamente a fazer aquilo que é suposto ser o trabalho de um partido de esquerda, que é primeiro fazer trabalho de base, que é estar com as pessoas todos os dias. Não é só na campanha eleitoral levantar-se às 5 da manhã para ir para as estações de comboio falar com as pessoas que vão entrar trabalhar às 5 ou às 6 da manhã. Não é? Tem que ser todos os dias, porque é assim que vocês conseguem apoio. Tem que ser nas redes sociais, a falar com as pessoas. Se bem que eles já tentaram um bocado nesta última campanha, nas redes sociais. Sim, eles e tentaram com uma imagem antiga, porque pelo menos aquilo que me aparecia sempre era vídeos daquele senhor velhote. O Louçã. Sim. A forma como eles usaram o Louçã para fazer a campanha foi estúpida. Porque é assim, primeiro, é mesmo tentar-se agarrar a uma coisa que já não existe. E depois é assim, tentar-se agarrar a uma coisa que já não existe, mas com estratégias atuais. Ou seja, porque o Bloco... Eu lembro-me de ouvir isto num podcast. O Bloco e o PCP não tiveram um aneurisma. Eles ainda sabem quais foram as estratégias que os fizeram crescer. Claro. É só recuperá-las. É só voltar àquilo que foram as estratégias que os fizeram crescer em primeiro lugar. Não é? Mas não, eles estão ali a fazer coisas estúpidas. Põem o Louçã a falar termos de Gen Z. Que é a coisa mais cringe. É que fica super cringe. Não, foi a coisa mais cringe que pode existir, não é? Pôr o Louçã a fazer aquele papel, não é? Porque, quer dizer, se vocês forem ver outros partidos que captam pessoas jovens, e eu agora vou ter que falar do Chega, porque querendo ou não, muita da base deles é jovem. Eles não tentam parecer jovens para conseguir, eles não tentam falar com expressões modernas para tentarem alcançar o público jovem.
Eles, basicamente, o André Ventura é uma pessoa, é um homem de 40 anos, não parece, mas é, que diz, eu tenho 40 anos, mas tenho este plano para ti que é jovem, não é? E isto era, e nós vemos o Chega a ir às escolas, nós vemos o Chega a ir a coisas onde os jovens estão. Onde é que está o Bloco e o PCP nesses? E atenção, agora que falaste sobre isso, e eu acho mesmo, e atenção, isto é muito mau, mas eu acho que o André Ventura está a fazer agora um papel, nem sequer estão em campanha, mas ele está a fazer um papel em termos de divulgação do partido e isso tudo, excelente. Exatamente. Que é tipo, ok, o fogo já... em questão de incêndios, ok, os fogos já estavam apagados, mas a forma como ele está a divulgar a cena de ter ido lá, de estar a dar comida e águas e não sei o quê, tipo, claramente nós sabemos, nós pessoas normais sabemos que aquilo é show-off. Mas, pelo menos ele está a fazer o show-off e alguém, se para eles ganharem um voto com aquilo, já é tipo alguma coisa. Agora, onde é que está o resto? Exatamente. Onde é que está o Bloco e o PCP a fazer essas coisas? Não é? Eu lembro-me de ver o ano passado toda a gente a ficar chocada porque o grupo 1143 andava ao pé dos bombeiros a distribuir água. E ficavam chocados, porque é que os bombeiros estão a aceitar a água deles? Não, porque é que nós não estamos a dar água? Porque é que os partidos de esquerda, os movimentos de esquerda não estão lá? Porque é que vocês deixam que haja esses grupos nojentos de extrema-direita a fazer o trabalho que vocês deviam estar a fazer? Porque isto é o trabalho que os partidos de esquerda deviam estar a fazer, é trabalho de base, não é? Nós não temos financiadores nós não temos a Champalimau ou o Espírito Santo ou essas famílias grandes a financiar-nos, não é? Como financiam o Chega. Não é? O Chega é financiado por essas coisas e, no entanto, eles estão lá também para conseguir os votos, porque ser financiados não chega. Não chega, não é? Mas a esquerda que deveria estar lá a fazer este trabalho não está. Não está. Não é? E a Mariana Mortágua agora vai para Gaza e eu acho muito bem. Sinceramente, acho que é uma coisa extremamente necessária. Eu não sou da opinião... Há muita gente que tem a opinião que... mas quer dizer tanta coisa a acontecer no país e ela não está cá porquê? É assim, por um lado... Eu entendo a crítica, mas por outro lado, eu acho que ela, sendo a figura mais importante do partido, ela deveria ir, e no entanto, o partido é composto por outras pessoas. Onde é que estão aqueles 19 deputados que estavam lá há 5 anos atrás? Não, eles podem agarrar nas outras 18 pessoas que compunham o grupo parlamentar do Bloco, antigamente, não é? E pôr essas pessoas a ir fazer esse trabalho de base, não é? A ir onde estão os bombeiros, a ir onde estão as manifestações, etc, etc. Até para verem que o Bloco não é só a Mariana Mortágua, certo? Mas não. Basicamente decidem fechar-se na Assembleia da República e pronto. E não fazem mais nada sem ser manifestações de vez em quando alguma pessoa negra é espancada ou morta. Quer dizer, é triste. Mas por acaso isso estavas a dizer das pessoas dizerem que há tanto problema em Portugal e ela vai para Gaza. No outro dia, acho que foi, ou não sei se foi hoje, foi ontem, que eu vi um vídeo do Kiko Isote e por acaso eu acho mesmo que o papel que o Kiko está a tentar fazer agora no TikTok, porque é onde eu vejo mais, está a ser muito importante, porque se eu vejo outras pessoas também vê, e ele cada vez mais está a fazer posicionamentos políticos, e eu acho que isso faz todo o sentido, porque é uma influência enorme que nós temos no digital, e se há pessoas que veem, acho que ele tem 500 mil de seguidores, portanto se há 500 mil de seguidores a ver os vídeos dele, ao menos que ele tenha a plataforma e o utilize para fazer e falar do bem. E o vídeo que eu vi foi literalmente ele a dizer que é tipo, ok, as pessoas estão a dizer que ela está a ir para Gaza e não está com tantos problemas que nós temos aqui em Portugal. Mas se for preciso, essas mesmas pessoas que estão a acusá-la de ir para Gaza a tentar ajudar outras pessoas, não ajudam as pessoas que estão cá. Exato. Então é tipo, tu estás a condenar uma pessoa que está a tentar ajudar alguém e tu nem sequer tipo, os de cá consegues ajudar, nem te esforças para ajudar quem está a passar tipo, por uma guerra. Tipo, não faz absolutamente sentido nenhum. Estás a condenar alguém que está a fazer o bem quando tu, tipo, literalmente estás só a escrever um comentário a condenar, porque não fazes nada de positivo. Exato. Não, imagina, é assim, nós temos que perceber que é assim, Gaza, por muitos problemas que a gente tenha neste país, e temos muitos, obviamente, e os incêndios são um deles, e toda a situação
de pobreza que a gente tem. E a forma como os incêndios foram... Bem, para mim, pessoalmente, não faz sentido nós continuarmos ano após ano. Aliás, para mim, há um motivo para ano após ano nós continuarmos a ter problemas com incêndios. E o motivo é meramente financeiro. A mim, ninguém me vai dizer que a quantidade de incêndios que nós temos todos os anos, ano após ano, não é provocado por uma indústria que quer financiar com isso. Exatamente. Porque as madeireiras ganham muito com estas coisas. Sim, porque é madeira que já... Olha, para já é madeira que, tipo, carbonizada é mais fácil de trabalhar. Depois, muitas das árvores já estão tipo destruídas, caídas, não sei o quê. Eles já nem têm que ter o esforço para ir lá arrancá-las. Tipo, a madeira já caiu. Cortiça, igual. Não tem que ter metade do trabalho para a tratar. Exatamente. Então, a mim, tipo, é ridículo pensar que ano após ano, nós já sabemos que é uma realidade. Já toda a gente sabe que vai chegar ao verão e que isto vai acontecer. E ao início, eu lembro-me, quando se falava dos incêndios, eu lembro-me que havia muito o caso de ser por causa de poluição e essas questões todas. Mas atualmente nós não vemos incêndios por poluição. São quase só incêndios postos. Exato. E isso não faz absolutamente sentido nenhum. E lá está. É assim, eu vejo muita gente a falar, mas é preciso penas maiores para os incendiários. Pessoas, vocês têm que entender uma coisa. Penas maiores, penas mais severas, penas de morte, essas coisas todas, não resolvem o problema. Nós já tivemos uma altura da nossa história em que as pessoas se roubavam, perdiam uma mão, se violavam alguém, perdiam a pila, ou, sei lá, eram decapitadas por matar alguém. Isso resolve alguma coisa? Não. E a verdade é que esses pensamentos estão não estão a resolver um problema, estão a dar uma consequência para um problema. Exatamente. Ou seja, não estão a antecipar o problema e a tentar resolver. Exatamente. Eu acho tudo muito bonito, essa questão de temos que ter penas maiores para violadores, para incendiários, para não sei o quê. Quer dizer, depois do mal já está feito. Quer dizer, depois de arderem hectares e hectares e hectares de florestas, do fogo chegar às casas, das pessoas perderem as coisas que têm, vale de alguma coisa a pessoa ir para a prisão ou ter penas maiores ou ser morta? Não vale. Não vale porque o problema primeiro é financeiro. A pessoa que decide atear o fogo a uma floresta, ela não decide porque, olha que dia bonito, que floresta tão linda, era tão bom se ela ardesse. Não. Ela decide atear o fogo a uma floresta porque alguém lhe paga para isso. Claro. Não é? Ela é financiada para isso. Nós temos que ir atrás de quem a financia. Não é? E o problema é esse. Quer dizer, não se trata de a pessoa ser maluquinha. Às vezes também é. Sim, pode haver pirómanos e essas coisas todas, que é uma realidade. Não se trata da pessoa acordar um dia e decidir, olha, não sei, não tenho nada para fazer hoje, é uma quarta-feira, vou ali atear fogo a uma floresta. Quer dizer, isso não existe. Não é? As pessoas não agem porque olha, dá-lhes na gana, pronto, apeteceu. O meu fogo é tão lindo, vou ali ver como é que ele é bonito e ver como é que ele se espalha. Não. Quer dizer, a pessoa é claramente paga para fazer isso. Porque isso dá muito, muito lucro para as madeireiras e para toda a indústria ligada à madeira. E toda a gente sabe isso. A questão é essa, que toda a gente tem noção que isto é um problema e que é claramente as indústrias que provocam isso, mas ninguém faz nada contra isso. É aquela coisa, quer dizer, se decidirem como pena atirar essa pessoa para o fogo, literalmente ela queimar viva, sim, ela vai arder, vai ser muito, muito bom, vai ser muito, muito reconfortante para o resto do país, realmente ver uma pessoa arder, um incendiário arder vivo, mas depois, quer dizer, vai haver outros incendiários, porque vai haver, as empresas vão chegar ao pé deles e pagar-lhes para eles irem incendiar. Quer dizer, vai haver outra pessoa que vai fazer esse trabalho. Não é? Mesmo sabendo que pode ir presa, mesmo sabendo que pode, sei lá, se houver realmente uma lei que faça com que a pessoa queime viva por causa disso, mesmo sabendo que ela vai queimar viva, ela vai fazer isso porque aquilo vai lhe garantir muito dinheiro. Sim, claro. E que não seja para ele, que seja para a família. A questão é mesmo essa, é sempre isso. Exatamente. Portanto, esta questão toda vingativa que a gente tem de ir atrás dos criminosos, depois do mal já está feito, quer dizer, não vai resolver nada, não é? Porque o mal vai continuar a ser feito e as penas só vão ser maiores, mas quer dizer,
no fundo não vai resolver grande coisa. E pronto, eu até já me esqueci do que é que a gente estava a falar antes dos incêndios. Também não sei, mas pronto, pegando naquilo que estavas a dizer da questão das pessoas terem aqui um papel vingativo ou quererem penas maiores, a verdade é que isso também só acontece quando lhes é conveniente, porque é as mesmas pessoas que são a favor de uma pena maior porque um incêndio está a destruir a casa de famílias e mata muita gente e não sei o quê, são as mesmas pessoas que, e pegando aqui no tópico que eu tenho a seguir, que apoiam as touradas. Sim, exatamente. E imagina, vamos tentar procurar aqui uma coerência no que nós queremos no nosso país. Que é tipo, nós não podemos alegar que uma pessoa que ateou fogo e que matou e que destruiu habitats, matou animais e destruiu casas e essas coisas todas, seja condenado mais do que o que é, mas depois estarmos a financiar uma coisa que está literalmente a prejudicar animais constantemente. Exatamente. Eu sou absolutamente contra as touradas. Pois, eu também, claramente, não é? E atenção, o meu pai, agora já não é, mas o meu pai era forcado e eu cheguei a ver corridas quando era mais novo e para mim aquilo era tipo, sei lá, estou tipo só a ver um espetáculo, então... Mas foi a única vez que eu vi tipo assim, corrida de touros mesmo, e tipo depois era tipo largadas, aquelas largadas que há nas festas, mas nem disso eu nunca fui muito fã. Porque não faz sentido, está literalmente a fazer tipo mal ao animal. Sei lá, eu acho que se as pessoas realmente querem tanto ver animais... Façam como era antes e metam-nos a lutar com eles. Ou não. Gladiadores! Não, eu acho que se as pessoas querem tanto ver animais a correr e a ser livres e mais não sei o quê, se calhar deviam ir para um safari ou qualquer coisa assim. Quer dizer, não há necessidade de estar a fechar-se um animal dentro de uma arena. Não, claro que não. Ou em ruas e a fazer o animal sofrer. Não é? Primeiro na questão das corridas de touros e depois também na questão das próprias touradas em si, em que basicamente o animal está ali a levar com a ser golpeado, não é? Quer dizer, é ridículo. Mesmo que não se mate o animal, quer dizer, o animal sofre ali. Sim. Não faz sentido, quer dizer... E estamos só a falar da perspectiva do touro, porque também podemos falar da perspectiva do cavalo, que para correr, para fugir do touro, não sei se sabes, mas as botas dos cavaleiros têm tipo um círculo, tipo, com picos, e que eles estão constantemente a bater no cavalo para que o cavalo se sinta picado e fuja. Pois, exato. Quer dizer, é ridículo. E as pessoas podem dizer, mas isto é cultura, muita gente vai ver. Quer dizer, muita gente há 200 anos atrás também ia ver autos de fé, não é? Muita gente ali a ver uma pessoa a queimar viva, não é? Porque a igreja dizia que era uma pecadora. Yeah. E as pessoas juntavam-se ali, traziam a sua comida, traziam a sua bebida para ver a pessoa a queimar viva. Quer dizer, também era cultura, no entanto isso deixou de ser cultura, porque é desumano. Não, e eu lembro-me também, há uns tempos, que havia uma cidade, eu acho que era em Portugal, não tenho certeza, mas acho que era em Portugal, uma cidade ou uma aldeia do norte, ou do interior, que tinha uma tradição, que era tipo, eles tinham as festas deles, e a tradição era no final, acho que era tipo, pegar fogo a um gato, ou uma cena assim. Que horror. E tipo, também era cultura, supostamente, para aquela aldeia. Mas foi condenado e deixaram de se fazer. Então porquê é que nós continuamos a financiar algo que estamos a fazer mal a um animal? E depois é tipo, não é como se aquele animal tivesse um fim, tipo, depois daquilo. Quer dizer, vai ter um fim, mas o fim vai ser a morte. Exato. É que tipo, o animal já vai morrer, mas ainda tem que passar por uma tortura enorme, que é tipo, estar durante, eu nem sei, são 3 horas, é mais que isso. Que o animal está tipo a ser... Tipo, nem sei, eu não faço ideia. Quanto tempo é que dura uma tourada, sinceramente, eu nem quero pensar quanto é que isso é, porque quanto mais eu pensar, mais eu deprimo. E depois o que é mais ridículo é que é tipo, eles utilizam vários touros. Durante a mesma tourada, eu sei que eles utilizam vários touros. Portanto, eles têm consciência que chega a um momento em que o primeiro touro que começa já não está em condições de continuar. Exato. Porque já está cansado, já não está a conseguir correr, já está com bué farpas no corpo. Então, se tem noção que isso está a fazer mal ao animal, porque é que continua? Exatamente. Quer dizer, é ridículo.
É uma tradição extremamente ridícula, quer dizer, lá está, mais vale voltar a termos lutas de gladiadores. Gladiadores, metam-nos... As pessoas querem ver um espetáculo numa arena, opá, as pessoas candidatam-se, ou os presos, ou... Olha, os incendiários. Juntamos os incendiários numa arena e o objetivo é eles pegarem fogo uns aos outros. E nós vemos. Socorro. E acho que é a solução perfeita. Não, porque imagina, é assim, nós hoje em dia já temos tanto entretenimento, já temos lutas mesmo de wrestling, essas coisas todas que as pessoas podem ir ver. Já temos desportos, inúmeros desportos, temos ginástica, temos natação, temos futebol, infelizmente, temos rugby, temos todos os desportos que vocês podem imaginar, onde as pessoas fazem competições umas com as outras e muitas delas muito violentas e tal. Quer dizer, porquê isto? Porquê estarmos a ir ver numa arena animais a ser assassinados? Quer dizer, não faz sentido nenhum. E depois, lá está, quer dizer, tanto entretenimento que a gente tem hoje em dia, tanta coisa que a gente pode ver e a gente vai estar a ver... Eu sei lá, se vocês gostam de ver coisas violentas, podem ver filmes com CGI, essas coisas todas. Sim, claro. Gostam de ver sangue, podem ver sangue no CGI, podem ver essas coisas todas, podem ver podem ver esses filmes de tortura pornográfica, quer dizer, é ridículo estar-se a digladiar com animais a serem torturados e mortos muitas das vezes, quer dizer, não faz sentido, não é? E eu agora aqui quero entrar noutro tópico, no mesmo tópico em relação a animais, que agora vou ser um pouco polémico e podemos ser cancelados, mas... Eu sei que provavelmente alguém vegan vai estar a ouvir isto e alguém vai estar a dizer sim, vocês estão aí todos muito preocupados com os animais, mas depois comem. E eu sim, comemos. eu peço desculpa, mas é assim, a minha opinião em relação a isso eu penso que o animal não deve sofrer, ok? Penso que sim, há animais que são animais de consumo e que realmente devem morrer para que nós possamos alimentar-nos. Isso é desde sempre. E isso é desde sempre. Peço desculpa, é a realidade. Não é a opinião, é a realidade. Desde sempre que isso acontece. Desde sempre que isso acontece. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência, é uma questão da nossa própria alimentação, que já é assim há milénios, portanto, quer dizer, não vamos estar aqui a coisa. Agora, aquilo que eu acho o animal não deve sofrer no processo de crescimento, porque, pronto, e mesmo a sua morte, ela deve ser uma morte completamente indolor. Sim, também concordo. É isso que eu acho que deve acontecer. O animal não deve sofrer em nenhuma dessas etapas. Eu sei que não é isso que acontece, eu sei que os animais que são criados para a alimentação, eles sofrem muito atualmente. Sim. Só que isso não é propriamente um problema de nós sermos uma sociedade omnívora, nós sermos uma espécie omnívora e que precisamos... O problema é das indústrias. O problema lá está, o problema é o mesmo problema que faz com que haja os incêndios. É o capitalismo. Esse é o problema. Porque é um sistema que é baseado puramente no lucro, em que basicamente as empresas fazem qualquer coisa que seja necessária para poderem lucrar e o Estado serve para as proteger, porque o Estado, no regime capitalista, serve para isso. Serve para proteger essas indústrias, não é? Por isso é que muitas das vezes estas leis anti-incendiários não resolvem nada, porque são leis meramente punitivas e não leis que procuram prevenir, lá está, não são preventivas. Porque nós sabemos que para haver leis preventivas nós precisamos de mudar todo o sistema. Não é? E mudar todo o sistema não é algo que as nossas classes dominantes queiram. E não lhes é conveniente. E obviamente que nós, estando dentro de uma organização como a União Europeia, também nunca iríamos conseguir mudar este sistema sem que a União Europeia metesse cá tudo o que é tropa e organizações militares, não é? E portanto é isto. O problema é o capitalismo. É o que faz com que haja todas estas perversões que a gente tem na nossa sociedade. E lá está. Eu penso que nós devemos... Sei lá, eu sou da opinião que nós devemos organizar-nos enquanto classe trabalhadora com todas as nossas diferenças, não é? Nós temos várias minorias que são classe trabalhadora e devemos todos unir-nos junto com todas as classes trabalhadoras de outros países para derrubar os seus respectivos governos e
fazer uma revolução. Mas isso sou eu que penso assim. Eu concordo. Mas aqui no seguimento do capitalismo, e que claramente tem aspectos muito negativos na nossa sociedade, eu queria também falar sobre uma coisa que eu também vi no meu TikTok, que é, estamos em 2025, no final de agosto, depois de campanhas anti-aborto, depois de toda a gente saber o que é que aquela pessoa acredita, continuam a haver influencers digitais com uma grande plataforma que se continuam a associar a marcas como a Prozis. E eu pergunto, vocês estão assim tão mal financeiramente? É que a Prozis nem vos paga. A Prozis, eu não sei se sabes, a Prozis não paga aos influenciadores. A sério? A Prozis dá os produtos e eles fazem vídeos em forma de retribuir. A Prozis não lhes paga, ele só lhes dá as coisas. Então, do nada, eu tenho uma influencer que por acaso fez escola comigo, andou comigo no secundário, e está tipo, eu adoro esta marca e eu só consigo utilizar calções desta marca e tipo, imagina, não é publicidade porque ela pagou, mas tem a necessidade de estar a reforçar o nome da marca e de tipo, identificar a marca. E eu literalmente questionei-lhe, tipo, como assim tu és uma mulher e estás a associar a uma marca que é literalmente contra o facto de tu poderes ter decisão sobre aquilo que queres fazer com o teu corpo. Tipo, não faz absolutamente sentido nenhum. E ela ficou toda chateada comigo por eu estar a comentar isso no vídeo, mas a realidade é que é tipo, tu tens uma plataforma enorme, era aquilo que eu estava a dizer com o Kiko. O Kiko tem uma plataforma enorme e está a utilizá-la para falar sobre coisas importantes que não se vê nas redes sociais. Se tu tens uma plataforma grande, porquê é que estás a perder o teu tempo a associar-te a uma marca que é contra tu teres liberdade de expressão no teu corpo? E ainda por cima és mulher, percebes? É que se fosses um homem e hétero ainda por cima, eu iria perceber mais rapidamente. Porque é tipo, tu não estás ligado à mulher, tu provavelmente também és contra o aborto e és pró-vida e não sei quê, não sei quê. Portanto, tipo, não me chocaria tanto. Agora, tu seres uma mulher, ser a favor da Prozis, é que já nem está escondido. Ele literalmente pagou para ter a porcaria de um anúncio na televisão. Uhum. Tipo, não, é impossível alguém em 2025 dizer que não sabe que a Prozis é problemática. Exato. É assim, eu sou da opinião que nós... essa questão de boicote em termos consumistas, eu penso que não resolve grande coisa, porque isso é uma perspectiva meramente neoliberal e capitalista da coisa, não é? Tipo, pronto, se eles têm estas ideias de merda, nós não vamos comprar lá e pronto. E esquecem-se que basicamente todas as outras marcas se calhar podem ter donos igualmente nojentos, não é? E, no entanto, talvez sejam pessoas, às vezes até piores, porque podem fazer as coisas pelas sombras, mas só porque não são publicamente assim, ou pelo menos não falam publicamente nesses assuntos, já não podem ser... já não podem ser... já não é condenado, sim. Já não é condenado. É aquela questão. Burguesia fede, seja ela burguesia com florzinhas ou com facas. Pronto. Burguesia fede. Seja estes donos todos de empresas, qualquer empresa que seja, são pessoas que buscam meramente o lucro e são pessoas que muitas das vezes financiam partidos de extrema-direita para conseguirem levar avante as suas políticas. Portanto, o Miguel Milhão é só a pessoa mais burra que pode existir nesse sentido, porque ele é uma pessoa que, em vez de fazer as coisas caladinho, não é? Sim. Financiar os seus partidos, financiar os seus movimentos anti-aborto e mais não sei o que, ele decide apresentar-se, não é? Como ator político nesta situação toda, e isto só vai ferrar a ele. E é aquela questão, eu penso que a crítica a estas coisas não devia ser pelo consumo, mas sim, sei lá, por uma manifestação realmente a favor de, sei lá, tornar a Prozis uma companhia cooperativa, por exemplo, não é? Porque é que nós não estamos a pressionar para que essas companhias sejam
sejam cooperativizadas, para que os trabalhadores tenham controle sobre essas empresas e antes, em vez disso, nós estamos basicamente a tentar lutar uma luta de consumo, quer dizer, não faz muito sentido. Porque muitas das vezes as pessoas não têm a hipótese de mudar pronto, o local onde compram, não é? Porque quer dizer, nós sabemos que, por exemplo, o Champalimau financiam o Chega, certo? Financiam movimentos de extrema-direita, não é? E, no entanto, nós temos a Fundação Champalimau e temos um dos hospitais mais avançados em termos de tratamento do cancro. Sim, isso é verdade. Que é da Fundação Champalimau, quer dizer, se a pessoa tiver a oportunidade de se tratar na Fundação Champalimau, vamos estar a dizer o quê? Não vai dar dinheiro a uma fundação que não queremos saber do seu cancro, não quer dizer, não vai dar dinheiro a uma fundação que financia a extrema-direita. E sim, não é a mesma coisa, mas muitas das vezes as pessoas que compram na Prozis, não estou a falar de influências que estão a fazer campanha para a Prozis. Certo. É completamente diferente. São coisas diferentes. Mas pessoas que compram na Prozis muitas das vezes sabem que eu, por exemplo, era uma dessas pessoas. Eu comprava na Prozis porque era a melhor relação qualidade-preço. Certo. Não é? Porque cada vez que eu comprava proteína na Zumub, era uma proteína que me causava mal-estar. Tentei ver outras empresas, mas as outras empresas não são tão baratas como a Zumub, e se é para pagar aquele preço, eu preferia na altura pagar pela proteína da Prozis, que era aquela que não me causava mal-estar no estômago, não é? Sim. E que era basicamente o mesmo preço que as outras que não eram a Zumub estavam a pedir. Então eu pensei, vou continuar, porque eu estar a financiar, eu estar basicamente a dar dinheiro a esta empresa, quer dizer, não vai alterar a mentalidade do estúpido do dono da empresa, não é? Mas pronto, eu entretanto depois do anúncio do aborto eu decidi mesmo não dar o meu dinheiro de todo para me sentir... Lá está, mas isso é para me sentir um bocadinho mais... Mas eu acho que é isso, a nível de caráter da pessoa, percebes? Que é tipo... E lá está, estamos a falar aqui de questões diferentes, que é a questão de comprar e não ter uma outra hipótese para um outro local para comprar em que te oferece exatamente a mesma qualidade de serviço pelo mesmo preço ou por um preço razoável. E depois é a questão de tipo, estás a divulgar uma coisa que tu não és paga para. Exatamente. Estás a fazer um trabalho gratuito em troca de tipo calções. Exatamente. Quer dizer, é a mesma coisa que, sei lá, agora o dono do Continente ou do grupo que gera o Continente, a Sonai, vir a público dizer que é a favor da castração de gays, por exemplo. Yeah. Todos os gays deviam ser castrados. Quer dizer, as pessoas tipo, que têm um Continente à porta de casa não vão deixar de ir ao Continente fazer as suas compras por causa disso, né? E têm que ir mais longe, ou sei lá, muitas das vezes o Continente é o único supermercado que tem na sua zona e para se deslocar não tem hipótese de se deslocar e têm que ir... Quer dizer, essa crítica meramente consumista é errada, no sentido de, quer dizer, em termos estratégicos não vale absolutamente de nada. Certo. Não é? Porque a burguesia como um todo fede, não é? Não há ricos bons e ricos maus. Todos eles são maus. No sentido de todos eles devem deixar de existir enquanto classe, devem deixar de ter o poder que têm. Não é? Portanto, em vez de estarmos basicamente a focar as nossas forças em boicotar uma empresa, por que não organizarmos para derrubar as lideranças dessas empresas, tornar essas empresas estatais ou cooperativas, não é? Mudar o sistema que nós temos. Porque este sistema é o que permite que essas pessoas existam, não é? E portanto, quer dizer, porque essas pessoas têm esse poder todo por causa desse sistema, porque é o sistema capitalista que faz com que essas pessoas tenham esse poder. Sim, é verdade. Não é? E, portanto, mudando o sistema, muda-se basicamente a configuração. Quer dizer, essas pessoas deixam de ter o poder que têm. Não é? Eu acho isso muito mais viável do que estar-se a fazer uma coisa consumista, porque daqui a pouco, quer dizer, temos as empresas todas do nosso país a financiar partidos como o Chega ou a ser a favor de ideias estupefactas, não é? E vamos estar aqui, vamos estar a deixar de comprar, vamos passar fome, quer dizer, não faz sentido. Sim. Não faz sentido. Essa questão meramente consumista lá está, é uma aberração neoliberal do nosso sistema. É basicamente,
não se foquem em acabar com o sistema, foquem-se apenas em não comprarem certas companhias. Pronto, é isso. Sintam-se melhor convosco mesmos. Lá está, eu decidi deixar de comprar na Prozis porque, apesar de, pronto, a qualidade ser melhor, eu sinto-me melhor em não comprar lá por causa dessa questão. Mas é só eu sentir-me melhor. Mas Sim, claro. em termos Efetivamente, práticos, em termos práticos, não em está a termos fazer materiais, nada. não vai fazer absolutamente nada. Não é? Portanto, quer dizer, essa questão toda de boicotar uma empresa pelo nível de consumo, não sei, acho ridículo. Agora, acho que quem tem poder de influência digital, por exemplo, essas pessoas Sim. que estão no TikTok e mais não sei o quê, ainda para mais se não são sequer financiadas pela Prozis para poderem fazer campanha, quer dizer, why are you doing this? Porque não faz sentido. Sim, literalmente não faz mesmo. Lá está, tipo, não faz muito sentido, mas pronto, enfim, cada um faz o que faz e pronto. Depois lidem com as consequências, não é? É sobre. E as consequências são pelo menos um comentário meu no vídeo a julgar. Mudando aqui radicalmente de assunto. Então, você é... como é que... Eu não posso dizer não és um ator porno, isso não és um ator porno. Mas tipo, tu fazes conteúdo para o OnlyFans, certo? Pronto. Como é que isto começou? É porque agora tu tens uma grande base de fãs, mas na verdade, como é que isto começou? Então, basicamente, eu sou uma pessoa que gosta de se expor, não é? Eu gosto de publicar umas fotos assim safadas. eu gosto bastante de pronto, publicar assim essas fotografias, esses vídeos. E eu sou pobre. Ok. Pronto, é basicamente isso. Então eu decidi, bom, porque é que eu estou a fazer isto gratuitamente se há pessoas que pagam para ver isto? Então eu decidi, pronto, olha, vou criar um OnlyFans, pelo menos ganhar alguns trocos, não é? Porque lá está, eu sou pobre. Se eu não fosse pobre, talvez eu não tinhas a necessidade. Não tinha a necessidade de ter criado um OnlyFans. E Uhum. podia só continuar a publicar as minhas fotografias no Twitter e pronto, não é? Mas lá está, eu sou pobre, então eu decidi, bom, isto dá-me alguns trocos a mais, posso sempre poupar um bocadinho mais se eu fizer isto. Então pronto, olha, vou criar um. E decidi criar um e começar a fazer conteúdo para o OnlyFans. Uhum. E pronto, foi basicamente isso. E como é que surgiu este alcance todo que tu tens agora? Tens 35 mil? 30, já nem me lembro, mas acho que é 32 mil no... 32 mil no Twitter. Como é que... Ou 33 mil. Como é que conseguiste alcançar tanta pessoa? Porque, ou seja, não foi assim durante tanto tempo, não é? Porque, ou seja, o que é que eu acho que aconteceu? Durante algum tempo estiveste estagnado nos seguidores, mas depois de repente houve um boom. Sim. E começou a aumentar imenso, imenso, imenso. Como é que isto aconteceu? Basicamente, imagina, eu não sei bem explicar, porque imaginem, eu lembro-me de... Eu há coisa de 2 anos, eu celebrei ter chegado aos 6 mil seguidores no Twitter. Pois, yeah. E o número foi crescendo lentamente até eu conseguir atingir 10 mil no início deste ano. Ou seja, tu chegaste aos 10 mil em janeiro, vá. Acho que foi para aí E em janeiro. em 7 meses tu chegaste a 32 mil. Portanto, em 7 meses tu ganhaste 22 mil seguidores. Basicamente. Ou seja, em 7 meses eu ganhei muito mais do que aquilo que eu ganhei nos últimos 3 anos. Yeah. Pensando nesses termos é um bocadinho... Mas achas que esse alcance foi por causa das parcerias que foste fazendo? Parcerias? Não sei se é parcerias. Sim, essas collabs. colaborações. Yeah. Achas que foi por causa disso? Sim, pode ter sido também por causa disso, mas também porque eu aprendi também a usar um bocadinho aquilo que é as ferramentas do próprio Twitter. Ok. Isto é uma dica que eu vou dar também para quem é criador de conteúdo. Quando criarem um Twitter e publicarem fotos, tentem mandar mensagem ao máximo de pessoas que vocês conseguem mandar, tipo de criadores de conteúdo, para fazerem retweet por retweet.
Ok. Isso foi o que me ajudou bastante. Ok. Primeiro, a foto tem que ser boa, né? Porque Sim, claro. a foto tem que realmente ser uma foto que vocês veem que vai ter muito alcance. E se a foto já tiver mais alcance que o normal, significa que vocês têm muito potencial naquela foto. E vocês mandando aquela foto para vários criadores de conteúdo e fazendo retweet por retweet, isso é o que basicamente vai fazer com que vocês cresçam. Foi isso que me ajudou basicamente este ano. Foi assim que eu consegui ter um boom gigantesco nos seguidores, porque basicamente eu fui fazendo isso de retweet por retweet, as pessoas iam vendo as fotos iam tendo um alcance gigantesco e as pessoas iam seguindo através disso. E basicamente esse é o meu conselho para toda a gente que queira fazer criação de conteúdo, isso ajuda bastante mesmo. Sim, porque eu estive a ver no outro dia, porque eu já sabia que ia falar sobre este assunto, então fui só lá ver, assim, bem rapidinho, que é para também não estar, senão ia ser bué estranho. Mas, efetivamente, tu tens 32k de seguidores, mas tu tens fotos com alcance de 110k, tipo, é um alcance enorme mesmo, chega mesmo a muitas contas. O que é que eu te queria perguntar? Quando é que foi o ponto de viragem e começaste tipo, a levar as coisas... Ou seja, tipo, tu levavas... Eventualmente já levavas a sério, porque era algo que tu querias, mas quando é que tu começaste a perceber, tipo, ok, agora eu tenho que levar a sério, porque agora já tenho, tipo, tantos seguidores, tenho mesmo de começar a levar isto a sério, porque, pá, não é aquela cena que é tipo, estou a deixar alguém na mão, mas pode estar a deixar alguém na mão, porque tens seguidores, tens subscrições que estão-te a pagar para ver conteúdo. Quando é que começou a ser, tipo, a sério? Imagina, à medida que a minha base de subscritores e de seguidores vai crescendo, eu cada vez mais tento levar as coisas a sério. O meu problema é que eu não sou uma pessoa que tenha muito tempo, muita disponibilidade para gravar conteúdo, e isso às vezes deixa-me algumas semanas, às vezes, sem postar conteúdo, e isso é mau, porque isso faz com que eu sinto que estou a falhar de alguma forma. Sim. A essas pessoas que querendo ou não gastam dinheiro para me subscrever. Mas também é aquela questão, eu já tenho conteúdo lá de 3 anos, não é? Porque eu já tenho o OnlyFans há 3 anos, e eu tenho conteúdo lá de 3 anos, quer dizer, quem subscreve pode ver... Tem imenso conteúdo, já antigo para ver até sair novo, já. Exatamente. E apesar de, eu ter tido muita transformação do meu corpo desde lá para cá, e se calhar as pessoas que agora seguem já é com a imagem atual e provavelmente não vão gostar tanto dos vídeos antigos, porque o corpo está diferente, pronto, é o que é. Pronto. A qualidade dos vídeos também mudou, né? Porque eu, entretanto, também investi mais um bocadinho nisso. Também foi uma das razões que me levou a comprar o meu novo telemóvel este ano, que foi precisamente para eu ter uma melhor qualidade de vídeos, para poder publicar. Só que lá está, não publico vídeos com muita frequência. Eu tento publicar... eu queria publicar todas as semanas, não é? Queria ter esse compromisso, mas eu tenho uma vida que não me permite fazer isso. Não é? Eu trabalho 8 horas por dia, eu treino, eu tenho uma relação maravilhosa com o meu bebê, com o meu namorado, e eu não vou estar a comprometer nenhuma dessas coisas para fazer conteúdo, não é? Porque é a minha vida. Claro. Eu não posso estar a comprometer nada disso. E isso também acaba por ser mau depois para eu poder... fazer colaborações, por exemplo, porque muitas das vezes, quando as pessoas podem fazer uma colaboração comigo, eu não posso, porque vou estar com amigos, vou estar com o meu namorado, vou estar a viver a minha vida, não é? Porque essa é a minha vida principal, e eu não tenho propriamente... Condicionar isso. Não posso condicionar a minha vida principal em torno de uma coisa que, querendo ou não, eu não quero ser mal agradecido, mas é assim, dá-me alguns trocos, dá-me algum dinheiro, mas não me chega a um salário. Quer dizer, a minha vida é aquilo que... É o meu trabalho principal, que é aquilo que me paga o meu salário. Claro, sim. Não é? E, portanto, isto é uma coisa, é um projeto à parte, e realmente eu quero fazê-lo crescer. Aliás, tem crescido lentamente ao longo do tempo, e quero fazê-lo crescer mais, obviamente, mas isto tem que ser nos meus termos, com o meu tempo. Claro, e sim. Eu agradeço mesmo do fundo do coração todas as pessoas que me subscrevem, e que gastam o seu dinheiro para poder ver o meu conteúdo, obviamente. Isso obviamente eu agradeço muito, e aquilo que eu puder fazer eu faço.
mas se houver alguma das pessoas que me subscrevem, não sei, a ouvir este podcast, eu peço que tenham um bocadinho às vezes de... Espero que sim. Espero que venham os teus seguidores todos a ouvir. Mas eu penso que tenham às vezes um bocadinho de consideração e que pensem também que pronto, não é? Eu tenho a minha vida... Não se foquem no artista. Exato. É que pronto, eu tenho a minha vida e eu preciso de viver a minha vida também, não é? E não posso estar a fazer conteúdo sempre, e por muito que eu gostasse, e realmente eu quero... mas também tenho boas notícias e que basicamente eu vou poder publicar conteúdo mais... Peço desculpa. Eu vou poder publicar conteúdo mais vezes a partir de agora porque eu vou começar a trabalhar em casa. Ok. O que significa que eu vou estar mais por casa, vou estar mais horny, e isso vai fazer com que eu possa publicar mais fotos e mais vídeos. Em termos de colaborações vai ser a mesma coisa, vai depender do tempo que eu tiver. Mas de resto eu vou poder... Pelo menos conteúdo a solo vai sair mais. Pelo menos conteúdo a solo Ok. eu vou conseguir publicar mais. Boa. Então pronto, ao menos isso. Só que lá está, pronto. E depois também há sempre momentos em que eu estou um bocadinho mais em baixo e que não me apetece tanto estar a fazer conteúdo. E que na verdade não tens que fazer porque não tens que fazer só porque sim. Sim, só que eu sinto que não o fazendo estou de certa forma a falhar essas pessoas que... lá está, as pessoas gastam dinheiro para me poder ver. Sim, mas eu não sei até que ponto é que as pessoas não preferem ver uma coisa autêntica e com vontade do que estar só tipo ali a fazer porque sim e depois provavelmente nem sai assim uma coisa com uma cena fixe. Sim, também é verdade. Eu, por exemplo, eu quando subscrevi a OnlyFans, há muito tempo atrás, eu já não subscrevo a OnlyFans há uns... Lá está, há uns 3 anos, desde que eu fiz o meu, Yeah. eu decidi deixar de subscrever, mas quando eu subscrevia, eu não tinha essa coisa de tenho que publicar todas as semanas. Eu via, porque eu subscrevia porque eu queria ver o conteúdo da pessoa. Uhum. E pronto, quando publicava e eu via, não é? Eu já tinha outros vídeos dela, não é? Centenas e centenas de vídeos dela para ver. E portanto não me fazia grande confusão. Só que lá está, eu penso que as pessoas que me subscrevem às vezes gostam de ver uma coisa diferente todas as semanas. E depois também outra coisa, não há muito de diferente que eu possa fazer, porque a casa onde eu tiro as fotos, o quarto onde eu tiro as fotos é sempre o mesmo, não é? A única coisa que pode variar é tipo eu ir tirar as fotos na casa de banho ou talvez no outro quarto, mas não há muita manobra ali que eu possa fazer. Sim, claro. A posição das fotos vai ser praticamente sempre a mesma, não difere muito. A forma como eu faço os vídeos é praticamente sempre o mesmo. E eu penso que isso também pode saturar. Então estar todas as semanas a lançar o conteúdo Para ele acabar de ser sempre o mesmo. que pode parecer diferente, mas acaba por ser basicamente sempre o mesmo. Yeah. Eu também muitas vezes eu não tenho muita vontade de fazer isso, porque eu sinto, sei lá, as pessoas já me viram a fazer aquilo ali, para que é que eu vou fazer outra vez a mesma coisa? Sim, faz sentido. Então pronto, e depois lá está, eu queria fazer mais colaborações, porque eu sinto que é isso que vai fazer crescer o meu OnlyFans. Acho que sim. E, aliás, foi isso que fez fazer crescer o meu OnlyFans durante estes anos. Foi basicamente as colaborações que eu fui fazendo ao longo do tempo, que são muito poucas, mas foi aquelas que eu consegui fazer, e cada vez que eu fazia crescer, não é? E eu sinto que é isso que faz crescer, e eu quero fazer mais colaborações, mas infelizmente eu não tenho muita disponibilidade para isso, não é? Eu tenho uma vida que não me permite fazer isso e pronto, enfim. Para terminar, quero-te perguntar, não precisas dizer exatamente, mas tipo, um intervalo, mais ou menos, já disseste que não é tipo um salário, mas é tipo, quanto é que ganhas mais ou menos? E pode ser tipo um intervalo de dinheiro. Porque só se ouve em Portugal as pessoas que têm, tu ouves muito a falar que recebem muito dinheiro, mas é porque já são tipo bem conhecidos e não sei o quê. E acho que, pelo menos eu nunca vi tipo ninguém que não é assim tão conhecido a dar aqui a realidade, que é tipo, não ganhas assim tanto com OnlyFans, a menos que já tenhas tipo, tu não vais ser uma Emma Upa que tipo, criou o OnlyFans e no primeiro mês acho que ela fez 60k de dinheiro. A mim. Meu Deus tipo, do isto céu. não é uma realidade não é a realidade da plataforma. Exato. Então, quanto é que ganhas mais ou menos? Eu penso que
por mês eu devo ganhar para aí uns 100 e poucos, 200 e poucos dólares. Ok. Pois é essa a questão, porque tu tens que fazer primeiro a conversão, ou seja, a plataforma faz já por si, e depois tens aquela questão que é... o OnlyFans é uma plataforma que fica com imensa percentagem de dinheiro. Fica com muito, muito mesmo. Exato, o OnlyFans fica com 20% daquilo que é o valor que vocês fazem. E é assim, tendo em conta que isto é uma organização capitalista e todas as empresas, geralmente, se vocês não sabem, não é? Se vocês não estão muito versados na teoria comunista, basicamente, Marx, na altura em que ele escreveu o Capital, ele descobriu uma coisa que se chama mais-valia, que é basicamente o trabalho que fica com a empresa, o valor do trabalho que fica com a empresa e que ela não te paga. Então, basicamente, tu podes produzir, às vezes, sei lá, em termos de, vamos falar em dinheiro mesmo, tu podes ter uma produção que vale 10 mil dólares, por exemplo, ou 10 mil euros, e a empresa vai-te pagar 800. Não é? Ou seja, a empresa fica-te com basicamente 90 e tal % daquilo que tu produzes. Não é? Por isso é que também nós devemos acabar com o capitalismo, porque, quer dizer, para onde é que vai? Esse dinheiro fica todo com o dono da empresa. E o OnlyFans só tira 20, não é só. Portanto, não é acima ou muito em termos de comparação. Só que se vocês forem analisar bem, o OnlyFans é uma plataforma que funciona apenas através do site. Eles não têm uma aplicação própria. Portanto, eles não têm gastos com a manutenção da aplicação. Já aí também é um problema. Eu deduzo que a quantidade de utilizadores não seja maior também por causa disso, porque não tens tipo uma aplicação. É tipo pelo browser. Tipo, isso não é assim tão fixe. Exato, e eles não têm uma aplicação, ou seja, não têm gastos com manutenção da aplicação, com atualizações, com todas as questões técnicas que envolvem isso. Portanto, não têm esse gasto. Para tu manteres um site, o gasto é ínfimo. O gasto é muito, muito pequeno. Portanto, tu em 10 dólares cobras 2 por cada 10 dólares que um criador de conteúdo faz, ficas com 20% daquilo que ele faz. É um bocadinho abuso. É um profit enorme. Porque lá está, é um lucro gigantesco. Porque aquilo que tu gastas com o site é praticamente nada. Porque tu não tens nada, tipo, não tens que atualizar, não tens que fazer nada. Sim, não tens que fazer porque é um site, não é uma aplicação. Portanto, tu não tens muitas questões ali técnicas para manter aquele site. Então, basicamente, acaba por ser um lucro gigantesco. Pronto, bastaria eles ficarem com 5%. Sim. E já seria um lucro bastante bom. Portanto, 20% para mim acho que é ridículo. Quer dizer, eu em 10 dólares eu ganho 8. Não é? Considerações finais. Primeiro, se reclamarem se acharem que um criador está a cobrar a mensalidade muito cara, lembrem-se disto. 20% ele nem sequer os vê. E depois, para além dos 20%, ainda tem que fazer a conversão. Portanto, imaginem isto. Exatamente. Se for tipo 10 euros, de 10 euros tu deves receber tipo... Primeiro, dos 10 euros, dos 10 dólares, eu recebo 8 dólares por causa dos 20%. Dos 20%. E depois desses 8 dólares... Tu só recebes tipo 6,5, 7 para aí? Em termos de... Não é? Se vamos fazer a conversão para euros... Só 6,5 euros para aí. Portanto, dos 10 euros, tu ganhas tipo 50%, quase. Um pouquinho mais, 60 e tal, 70%, sim. Mas quer dizer, é ridículo. É muito pouco. E esta é a primeira consideração. E a segunda consideração que eu ia dizer, já não me lembro. Deixa eu ver se eu me lembro. E depois, outra coisa, e depois as pessoas dizem, mas tu também pagas mais do que isso em impostos. Sim, mas os impostos vão para coisas que eu preciso, vão para o hospital, que eu, quando preciso ir lá, tenho um hospital, não é? Tenho um hospital público. Claro. Apesar de não funcionar bem, não é? Mas ainda tenho. Quer dizer, preciso de qualquer coisa, não é? Ir para uma faculdade estudar, tenho a faculdade, pago propinas, mas a propina não é uma coisa muito por aí além. Né? Quer dizer,
Ainda temos serviços públicos neste país que são sustentados pelos nossos impostos. O que é que o OnlyFans me providencia com aquilo que eu pago de taxa? Nada. Não é? Deixa-me usar a plataforma, mas quer dizer, por favor, não é? Sim, isso é Se eu quisesse, eu podia simplesmente não ter OnlyFans. Aliás, há muita gente que faz isso, é não ter OnlyFans e fazer venda de conteúdo por pessoa. Eu tipo, é que não tenho muita paciência para isso. Eu é que não tenho muita paciência para isso, porque isso depois acaba por ser muito... Lá está, perco muito tempo nisso. Não, e acaba por ser uma exposição muito maior, porque depois, tipo, querendo ou não, a pessoa poderá ficar com os vídeos e poderá estar a divulgar vídeos que numa plataforma são pagos e depois ficam de graça por aí. Mas pronto, olha, não me lembro qual é que é a segunda consideração que eu ia dizer, mas entretanto também eu já falei tudo o que tinha a falar, estamos numa 1h40, tens alguma coisa a dizer, alguma coisa a acrescentar? Não, e realmente isto agora já está muito, muito longo. Sim, mas eventualmente aqui eu devo conseguir cortar alguns aspectos sem problema. Pronto, acho que é isso. Este episódio já vai sair também no Spotify e no YouTube. Portanto, tal como eu disse no vídeo anterior, se estão no Spotify é muito importante seguirem e avaliarem com as estrelinhas. Se estão no YouTube é igualmente importante subscreverem, podem deixar o like se gostaram, algum comentário também no Spotify, também podem comentar nos vídeos e se quiserem acionar o sininho do YouTube para receberem notificações cada vez que eu lanço um vídeo novo. E acho que é isso tudo. A única coisa que eu tenho para dizer é até à próxima!